falamos de números sobre a realidade portuguesa, mas a realidade na Grécia tem números semelhantes. Foram estes números que de alguma forma ditaram também o resultado das eleições que há cerca de 2 semanas levou o partido Syriza, a coligação Syriza, ao poder, concretamente tornou Alexis Tsipras primeiro-ministro da Grécia. Eu pergunto-lhe, foi de alguma forma uma penalização para os partidos que habitualmente estão no governo, uma vez que este Syriza sai fora do arco governativo que habitualmente vemos no poder? O que é que o Syriza significava até agora? Significava um discurso de contestação radical, um discurso anti-europeísta, naquele sentido em que há uma identificação da Europa com a visão alemã, portanto com a visão austeritária, como agora se diz. Portanto, não se fala em autoritarismo, mas na medida em que a austeridade era apresentada como dogma único, inventou-se aquela palavra que é regimes de austeridade extrema. O Syriza é uma coligação, portanto tem várias vozes de extrema-esquerda, de movimentos jovens que têm surgido nos últimos anos em Atenas. Só isso é um fator de instabilidade. É um fator de instabilidade porque a unidade destas forças na oposição é sempre maior, porque elas estão unidas contra qualquer coisa. O que nós vamos agora experimentar é como é que uma coligação radical que tem que exercer o poder num país inteiro, ou seja, que é governo, que tem que dialogar com o eleitorado que a elegeu e tem que ter relações internacionais com as instituições, a União Europeia, a FMI, com as instituições com as quais até agora não falava e repudiava em público. E, portanto, o que o Syriza pode ser e o que o exemplo do Syriza pode ser, neste momento, é uma incógnita. Eu diria que os primeiros passos são alarmantes em alguns aspectos. Alarmantes não no sentido da política social de recuperar uma situação humanitária muito séria, como de facto existia. Estamos a falar de um país onde a taxa de desemprego ronda os 25%, 26% e nos jovens ronda 50% e muitos %. Portanto, 1 em cada 2 jovens não tem emprego e não tem esperança. Agora, políticas de aumento do ordenado mínimo em 50%, políticas de energia elétrica para não sei quantas centenas de milhares de pessoas, recontratações em massa, 10 mil funcionários. E depois aquela questão de demitem-se assessores, mas as empregadas de limpeza dos organismos estatais são recontratadas em massa. Isto é o tipo de políticas que valem pelo símbolo, ou seja, nós somos de esquerda e nós vamos desmentir tudo aquilo que a austeridade nos impôs. E neste sentido é alarmante, porquanto um programa de governo no país sob assistência, à beira de mais um resgate, porque tem que pagar 7 mil milhões de juros de dívida externa agora, nestes meses, até junho, julho, digamos que há aqui uma chantagem implícita sobre a Europa. E se as coisas correrem bem, o Syriza pode ser o polo para um debate europeu sério e importante sobre os limites que a austeridade pode ter, se correrem bem. Agora, se houver um braço de ferro que conduz à ruptura, pode ser para o Syriza o fim, porque ele será responsabilizado pelo eleitorado de tudo aquilo que acontecer, mas para a própria Europa, porque eu não sei se a Europa está bem ciente de que se deixar cair um dos seus membros, é o projeto político europeu que entra em ruptura. Porque a Europa foi feita para integrar, não foi feita para excluir. A Europa até agora, a União Europeia, fez sempre adesões. Nunca fez expulsões, nunca fez separações, nunca fez saídas, a bem ou a mal, negociada ou não, seja o que for. Portanto, nós podemos, com esta experiência, eventualmente com a experiência espanhola, porque o Syriza espanhol saiu à rua há dias, juntou não sei quantos milhares de pessoas, nas sondagens é dado como estando à frente, ou estando pelo menos a par das outras forças políticas. Portanto, podemos ter, e o nome deles é mesmo esse em Espanha,
podemos ter um fenómeno semelhante em Espanha. Em Portugal não creio porque as forças que representariam o Syriza não têm a vocação de governo que o Syriza tem. Essa é a crítica que muitas vezes se faz a partidos de esquerda que não estão preparados para ser governo. É de facto assim? Acontece. Mesmo com encontros a que temos assistido, do LIVRE, do Juntos Podemos ou deste último recente do Avançar, mesmo com estes encontros? Livres o movimento Avançar, com bloco de esquerda, sem bloco de esquerda, eu acho que ainda não se deu em Portugal a tal radicalização social que permita alavancar uma união de contrários e uma união negativa que tenha força para dizer o programa que nós apresentamos é não queremos isto, depois logo se vê. Porque o que aconteceu com o Syriza foi um pouco isso. Basta lembrar que ganharam com maioria quase absoluta, é verdade que sim, mas a abstenção foi gigantesca. Portanto, foi muito um voto de confiemos ou não confiemos nestes, vamos pelo menos experimentar qualquer coisa diferente, porque as forças políticas normais volatilizaram-se. Não creio que em Portugal aconteça isso, mas pode acontecer em Espanha, pode acontecer em Itália, embora o Sr. Renzi em Itália pareça estar a ter algum êxito, ou pelo menos está a conseguir manter as coisas, mas a Europa pode entrar de facto numa sucessão de experiências radicais, e experiências radicais que têm de sinistro uma coisa que se viu já. O Syriza, para formar o governo, foi coligar-se à direita. Em que a única coisa que os une é o combate à austeridade, não medidas concretas, mas sim o combate à austeridade. É uma aliança meramente tática. Exatamente. E tácita. Não uma aliança ideológica, mas uma aliança tácita. E este fenómeno de aproximação entre os extremos, à esquerda, porque não se quer a austeridade, não se quer mais impostos, à direita, porque a interpretação é a ingerência da União Europeia, da Sra. Merkel, instituições internacionais, bancos internacionais, etc. É uma ofensa à soberania. Portanto, por uma via soberanista ou por uma via anti-FMI e anti-Sra. Merkel, os extremos tocam-se. E o problema é que quando os extremos tocam-se, nós podemos estar aqui a gerir ou a gerar e depois ter que gerir uma fronda anti-europeísta perante a qual a democracia ao centro não tenha os instrumentos e não tenha a força para suster esta potencial conspiração. E, aliás, também queria chamar a atenção por uma coisa, é que uma das pessoas que aplaudiu a vitória do Syriza, aplaudiu ou disse que se ia manter atenta, disse que podiam vir ali coisas interessantes, é nem mais nem menos do que a senhora Le Pen em França. E quando nós vemos a senhora Le Pen a elogiar o senhor Alexis Tsipras, alguma coisa está aqui mal. No dia em que estamos a conversar, o primeiro-ministro da Grécia encontra-se de alguma forma num giro em encontros diplomáticos europeus. Dentro de dias estará com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Sem querer antecipar, o que é que poderá estar em cima da mesa nestes encontros? Que caminho é que poderá estar a ser aqui aberto? Eu acho que a primeira ronda que o senhor Alexis Tsipras está a fazer pelas instituições da Europa, instituições que se recusavam a recebê-lo até há uns tempos e instituições com as quais ele recusava entrar em diálogo até há uns tempos, mas as responsabilidades políticas obrigam-no a isso, e muito bem. Eu acho que o Syriza neste momento está a experimentar até onde é que pode ir. A questão da renegociação da dívida está sobre a mesa. Infelizmente, é uma questão hoje muito associada a radicais cuja ideia é não se paga a dívida, quando eu acho que a renegociação é uma questão importante. Ou seja, é preciso perceber como é que os países sob assistência, e aplica-se cá em Portugal, aplica-se à Irlanda, aplica-se a todos, é preciso perceber que condições é que eles têm para liquidar a dívida. Ou seja, os montantes, os prazos, os juros, são questões sérias. Porque também é verdade que se eu empresto dinheiro a alguém, eu tenho interesse que esse alguém tenha capacidade para saldar essa dívida. Portanto, eu acho que o Syriza pode aí jogar alguma coisa.
experimentar até onde é que pode ir. Acho que a questão de como agora se diz, de um haircut, de uma redução da dívida externa, vai ser mais difícil, porquanto parece-me politicamente inconciliável pedir a negociação da dívida, mas ao mesmo tempo em casa fazer aumentos de vencimento de 50%, recontratar em massa, porque quem, ao fim e ao cabo, e agora visto pelo outro lado, quem está a pagar o aumento do ordenado mínimo, quem está a pagar a recontratação em massa de funcionários, é o contribuinte alemão, é o contribuinte inglês, é o contribuinte sueco, etc, etc, etc. Portanto, do ponto de vista da solidariedade da Europa, podem estar aqui em risco até a relação dos governos europeus, do governo alemão, do governo inglês, do governo sueco, dos governos mais ricos, com o seu eleitorado, que muito compreensivelmente se começa a perguntar porque é que tem sempre que contribuir para países que reiteradamente incumprem. Se o Sr. Alexis Tsipras vai conseguir convencer a Europa da boa parte, aliviar a austeridade sem pôr em causa o resto, ou seja, mostrando-se responsável, se ele se vai holandizar, como se diz, não aderir à Holanda, mas imitar o Sr. François Hollande e moderar-se, não sabemos. O que sabemos é que são tempos políticos interessantes, mas são tempos políticos arriscadíssimos. É algo que iremos continuar a acompanhar, inclusivamente para perceber se haverá contágio nos restantes países da Europa. As eleições, quer em Portugal, quer em Espanha, no final deste ano, vão nos dar alguns dados disso. Nós em setembro, outubro e a Espanha em novembro, mas vamos ter a Europa inteira de olhos postos em nós, porque o Syriza é uma coisa, agora a Península Ibérica radicalizar-se nesse sentido, para a própria geoestratégia europeia, poderá começar a ser um cenário muito mau. E como eu digo, a União Europeia foi feita para integrar, não foi feita para excluir. E, portanto, ninguém na Europa sabe o que é que virá a ser a União Europeia quando ela, em vez de aumentar membros, diminuir. Obrigada, professor, por mais uma vez contarmos com a sua análise e com a sua reflexão. Até à próxima.